Muito bem, pessoal, o tema da nossa aula é frações. Nossa primeira aula sobre frações. As frações são representações numéricas que servem para indicar partes iguais de quantidades, de medidas, figuras, grupos, etc. Por que partes iguais? Se nós não tivermos partes iguais, nós não teremos frações. Então, se imaginarmos aqui esse grupo de pessoas, ou essa quantidade de dinheiro, número de barrinhas de chocolate, essa pizza dividida em algumas fatias, se o inteiro é dividido em partes iguais, cada parte do inteiro, portanto, é uma fração. Então, aqui nós temos, exemplo, essa pizza foi dividida em 6 pedaços. Se esses pedaços forem iguais, como acreditamos ser, nós teremos que cada fatia dessa pizza é uma fração do total da pizza. Então, a ideia inicial de fração é exatamente isso. A fração é uma parte de um inteiro. Esse inteiro pode ser uma quantidade, uma figura, um grupo, um valor. E esse inteiro ele foi dividido em partes iguais. Aqui nós temos exemplos de figuras onde não temos representação de frações. Por quê? Essas figuras não foram divididas em partes iguais. Até foram divididas, mas essas partes não são todas iguais, portanto, nós não temos aqui uma representação de fração. Vamos pegar um exemplo onde nós aplicamos o uso de frações. Aqui nós temos um time de basquete com 9 jogadores. Cada jogador aí representa, portanto, 1/9 do total da equipe. Se você considerar apenas os jogadores que estão em pé, você teria 4/9 do total de jogadores. Vamos entender como que isso aqui funciona. 9 jogadores, cada jogador, uma parte das 9, ou seja, 1/9 do total. Um exemplo muito comum, todo mundo que estuda frações certamente se deparou com uma situação onde você tinha uma pizza. Essa pizza ela foi dividida em 8 partes iguais, 8 fatias iguais. Então, portanto, cada fatia representa 1/8 da pizza, 1/8 do inteiro, que seriam as 8 fatias. Lembrando que para ser fração é necessário que essas fatias possuam o mesmo tamanho. Quem são os termos de uma fração? Vamos entender isso melhor. Os nomes, numerador e denominador. Mas qual que é a função de cada um? Vamos começar a falar sobre o denominador. O denominador, como o próprio nome diz, ele denomina, ou seja, é aquele que dá nome à fração. Então, essa fração 2/3, ela só termina em terços porque o denominador é 3. E mais, o denominador, ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, nós tínhamos o inteiro, esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais. E o numerador? O numerador, ele numera, ele conta, ele indica quantas partes do inteiro foram consideradas. Então, se esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais, foram consideradas apenas 2 partes. Quem indica isso é o numerador. Muito bem, paramos a nossa primeira aula por aqui.